Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui novamente para a nossa live do meio-dia. Lembrando que aos sábados a nossa live sempre tem convidados. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre mães atípicas e os cuidados que essas mães precisam ter. Porque muitas vezes nós pensamos na rede de apoio, mas esquecemos que essa rede de apoio precisa de apoio, né? Precisa de sustentação, precisa de olhar, ajuda, né? Saúde também. Então eu vou aceitar aqui a Conceição do Carmo para ela trazer toda a experiência dela, todo esse conhecimento desse tema. Mães atípicas. Já aceitei aqui para ela entrar, ela deve estar já ajustando lá a entrada. Oi, amada! Que coisa Oi, boa! gratidão, Patrícia. Seja muito bem-vinda, Conceição, depois de um longo e tenebroso inverno, que acho que tem mais de ano que a gente está programando essa live, né? Tudo no É tempo certo, né? verdade, é isso mesmo. Agora, no comecinho, eu estava falando sobre a importância, né, que a gente sempre olha, quando existe alguém dentro de um adoecimento, a gente sempre olha para o cuidado que aquela pessoa precisa. Mas nós esquecemos de cuidar de quem cuida, né? Do apoio que a rede de apoio precisa. E acho que é muito importante falar sobre isso, e ninguém melhor para falar sobre isso do que você, né, querida? Então, eu sou muito grata pelo seu convite, por você ter aceito o meu convite, né, pela sua disponibilidade de vir falar conosco. Quero que você se apresente e conte um pouco aí da sua história para nós começarmos nosso papo, né? Ai, gratidão, Patrícia. É realmente assim, uma honra estar aqui, né? Porque eu te conheci como professora, né? Então, estar aqui falando com você e falando um pouquinho também da minha história, de como que a visão sistêmica chegou para mim, é Sim. uma alegria, né? E realmente, né, a minha história tem a ver com a maternidade atípica, porque eu descobri, né, quando a minha filha tinha lá seus 3, 4 aninhos, que ela tinha um comportamento diferente. Mas a gente fez aí uma saga por vários profissionais e a gente não sabia o que ela tinha. Até que com 12 anos ela teve finalmente o diagnóstico dentro do espectro autista com uma deficiência intelectual moderada que dá um nível de suporte aí para ela no nível 2, né? Então ela precisa de uma atenção um pouco mais direcionada. Uhum. E durante todo esse tempo, para poder entender como ela funcionava, eu fui estudar, né, o que acontece com muitas mães também, atípicas, têm essa tendência a serem buscadoras. E aí eu fui fazer esse processo de entendimento do desenvolvimento primeiro neuroatípico e olhei realmente para ela. Quando eu terminei essa formação, eu senti falta de olhar para a família, porque eu percebi que já tinha padrões ali muito característicos que aconteciam nas famílias. E foi quando eu conheci a terapia familiar e conheci as constelações. Então foi um caminho natural, porque se eu ficasse só olhando para minha filha e não me trabalhasse, ou todo o entorno, é como se a coisa não fluísse, né? A gente olha sempre, quando a gente fala na terapia familiar, para o paciente identificado achando que ele é o problema, né? Sim. Mas quando a gente olha sistemicamente para todos os integrantes e para a principal relação, que é com a mãe, tem um ganho incrível. Então, eu fiz esse processo mesmo de entender e foi, assim, fantástico, né? Então, hoje, eu atuo como terapeuta familiar, atendendo famílias em geral, mas estou me especializando cada vez mais nesse atendimento específico com as mães atípicas, trazendo a minha história, né? Então, né, o Travessia, ele começou dessa forma, né? De possibilitar que as mães, né, possam, através do que eu já construí, né, dessa minha vivência, fazer essa travessia de uma forma um pouco mais guiada, né? Sim. Não digo que é fácil, mas que tenha um pouco mais desse caminho já traçado, né? Esse caminho já começado, né? Então Eu foi vou, essa minha inclusive, gente, deixar para vocês depois, na descrição da live, o contato
dela, da página dela para vocês seguirem, porque ela sempre traz muito conteúdo. E também, se vocês conhecem alguém que atravessa isso, né, ou que precisa fazer essa travessia, né, vocês comecem a seguir, indiquem o trabalho dela, porque eu indico, valido, sei que é uma profissional seríssima e sei o tanto que é importante a gente olhar para isso, né? Uma coisa que é importante a gente falar também é que as mães atípicas não são só mães de crianças que estão dentro do espectro, né, Conceição? Porque existe esse olhar assim, como foi um nome que foi ficando mais conhecido, vamos dizer assim, a partir do conhecimento, da divulgação ou da expansão desse olhar do autista, as pessoas começaram a associar a expressão mãe atípica a mães de crianças dentro do espectro. E não é isso, né? Não é só isso, né? Não, né? O que eu gosto de ressaltar, porque assim, tudo que foge de um padrão de desenvolvimento considerado normal, então que exige justamente um entendimento do que está acontecendo nessa vida, né, nessa constituição dessa criança, ela torna essa mãe vivendo uma realidade atípica. Então, são mães que têm filhos com síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes raras, deficiências visuais, então, auditiva, tudo que é uma deficiência que limita essa criança e também que exige um nível de suporte, que aí faz com que essa mãe tenha essa necessidade de estar dando um suporte maior, nós consideramos como atípicas. Esse termo, inclusive, né, então, essa questão da deficiência, ao longo do tempo, estão tendo várias nomenclaturas, né, então, o pessoal falava de crianças com necessidades especiais, crianças portadoras de deficiência, e o correto hoje, a nomenclatura pessoa com deficiência, tá? Então, normalmente são as mães que são mães de pessoas com deficiência, e o espectro autista está dentro desse conjunto. E é uma expressão que surgiu lá nos Estados Unidos, que é atypical, e veio para o Brasil, então, dentro da comunidade autista, acabou ficando muito mais forte essa nomenclatura, mas a gente contempla todos, tá? Então, todas as mães que vivenciam uma realidade que necessita de um cuidado, e que aí a gente percebe que ela tem características muito parecidas, são consideradas mães atípicas, tá? E famílias atípicas. Sim, é interessante isso também, né? Porque a gente foca no lugar da mãe, mas esquece que é todo um entorno que convive com isso, precisa ser observado e precisa ser entendido também, porque os irmãos são impactados, né? Nós sabemos aí inclusive, crianças que podem ter comportamentos de chamar a atenção desses pais, porque percebem que os pais, obviamente, estão se dedicando mais àquele irmão com deficiência, né? Então, a criança pode ter um comportamento, inclusive de rebeldia, né, para chamar a atenção desses pais. Esse olhar sistêmico para essa dinâmica, ele é muito importante, né? E outra coisa interessante que eu também queria que você trouxesse, até da sua própria história, da sua própria experiência com seus pacientes, é quanto a mãe se culpa, né? Eu vejo muito isso. A criança nasce com alguma coisa, a mãe já fica assim, ai meu Deus, eu andei a cavalo. Ai, eu tomei banho e lavei a cabeça, não é? A mãe fica procurando nela ou no próprio comportamento o que ela pode ter feito para aquela criança ter aquilo. Aonde ela errou? Acho que a grande pergunta é essa, né? Aonde eu errei? Que começa na mãe e depois também vai do porquê comigo, né? E acho Exatamente. que você poderia falar um pouco sobre isso, né, Conceição? Vou falar porque eu passei por essa experiência, né, por essa situação, eu vivi aí, minha filha hoje tem 21 anos, eu posso falar para vocês que por 19 anos eu vivia com essa culpa. Então é bem recente esse trabalho, quer dizer, vim fazendo, como eu falei, o trabalho de entendimento do comportamento dela, e quando ela tinha 10 dias, ela teve uma hipoglicemia e acabou desmaiando.
A gente não sabe se foi por conta dessa situação que ela teve danos neurológicos ou se ela já veio assim, né, com essa característica. É uma coisa que nenhum especialista conseguiu me falar. E o que eu imaginava? Ah, eu não amamentei ela direito, então ela teve hipoglicemia porque eu não sabia. Então é uma culpa que eu vivi por 19 anos. Até eu trabalhar e aceitar, né? Porque eu já tinha aceitado, né? Já tinha feito um movimento de aceitá-la, aceitar minha filha, porém eu não aceitava a minha culpa, né? Então eu digo que é muito importante, porque as mães vivem nessa dinâmica assim, de entenderem, né, ou de acharem que são responsáveis pela característica do que aconteceu com aquele filho. Sim. Então, quando a gente avança no pensamento sistêmico, né, Patrícia, a gente olha, o Bert Hellinger traz isso em alguns atendimentos que ele fez com famílias com deficiência, o quanto é necessário esses pais olharem para isso, né, porque Sim. não é você que provoca, né? Então, é muito importante a gente perceber isso, né, esse lugar de culpa em Outra relação. coisa, Conceição, que eu acho que acontece muito e o Bert traz na literatura dele, e a gente vê em outras literaturas também do pensamento sistêmico, como abala o casal, né? Eu atendi um casal, assim, eu faço muita terapia de casal, né? Atendi um casal que quando a criança nasceu com deficiência, o homem foi embora, porque ele falou para mim assim, ele pensava, eu não posso ter feito um filho com deficiência, olha o pensamento, Uhum. né? E ele voltou, né? Fez terapia, tomou consciência, entendeu que aquilo era um destino, né, daquele sistema e que ele tinha que acolher o destino daquele filho, mas quantos vão e não voltam, né? Quão desafiador é isso também para o casal. Eu sei que você tem um super marido, né? Você foi sorteada com um marido que, inclusive, tem um olhar terapêutico também, e isso faz uma diferença. Mas tem muitas mães que estão nessa jornada solo, mesmo tendo o marido em casa, não é? Exatamente. Mesmo eles estando em casa. Então, assim, que a gente percebe essa dinâmica, né, do casal, porque é como se eles estivessem passando por um falecimento, é como se o filho tivesse falecido, o filho perfeito, né, que a gente fala, o filho Sim. ideal. Quando não é feito esse trabalho de identificação e aceitação do filho real, esse casal ele entra em ruptura, né? Então é como se não conseguissem se sustentar, né? Um não consegue olhar para o outro para essa situação. Então, é muito comum a separação, né? Correr em casos, eu lembro até que quando eu era, acho que era adolescente, foi o primeiro caso que eu tive, assim, mais próximo de mim, uma família típica, que o casal tinha uma menininha e eles pareciam assim, super felizes, era um casal jovem, muito bonito, e ela estava grávida e a criança nasceu com paralisia cerebral. Passado alguns meses, esse casal se separou. E esse homem simplesmente abandonou, né? Deixou assim, toma que o filho é teu. E aquilo foi chocante para mim naquele momento, né? Porque, puxa vida, é o momento onde ela mais está precisando de apoio e o homem Sim. vai embora. Hoje, com a visão sistêmica, eu consigo entender, não que a gente justifica, né? Eu acho que a gente tem muito isso, né? A Uhum. gente consegue entender, mas não justifica, né? Então a gente consegue entender que essa dinâmica de não suportar, né, esse peso, né, para o homem, ele simplesmente vai embora. Ou se ele fica em casa, ele também fica ali, mas não está envolvido no que está Só de corpo acontecendo. presente, né? Só de Exatamente. corpo presente. E aí a mãe fica sobrecarregada, né? Porque aí, né, a gente já sabe que a maternidade já é uma sobrecarga, então a gente está falando que a maternidade seja menos fácil para quem não tem essa característica, mas para as mães atípicas acaba sendo mais um Porque fardo um pouco demanda mais, né? A criança vai demandar mais, né? vai precisar levar em terapia, vai ter que, né, ter um entendimento maior, vai precisar ter cuidado às vezes, dependendo do nível de suporte, se é o nível de suporte que a gente chama 3, onde que você precisa estar bastante tempo dedicado à criança,
você às vezes deixa de se cuidar mesmo, né? Não vai fazer as coisas básicas, às vezes para fazer um exame de rotina, né? Eu vi mães falando que, para fazer exame de rotina, eu tenho que levar a criança para dentro da clínica, e às vezes não é todo mundo, não tem com quem deixar essa criança. Então, assim, é Sim. muito sério, né, essa Por isso que o questão. cuidador adoece muito, né, Conceição? Porque vai deixando, né? Vai deixando de olhar para si, né? E aí a gente tem tido aí uma prevalência, assim, quando a gente pensa no autismo, por exemplo, o aumento dos casos, ou de identificação diagnóstico de casos mais graves, né? Então a gente não vai falar aqui no nível 1, que tem uma forma de dar um suporte, ele próprio consegue, lógico, que precisa ter um suporte mais reduzido. Mas os níveis mais graves, que são o nível 2 e o nível 3, né? A gente vê também que está tendo um aumento desses casos. E aí, então, muitas mães começam a entrar nesse mundo, nesse universo, então começam a ir atrás, Sim, né? Então, o que é importante a gente começar a entender? Essa visão sistêmica mesmo que a gente começou a falar, né? Então, de que o casal pode se sentir balançado, né? E cada um indo por um lado, e entender por que essa dinâmica acontece, né? É como se eles, né, não tivessem, eles não têm condição de olhar para esse filho real, né? Então, a mãe ali que sustenta às vezes muito mais esse campo e o pai, né, fica nessa ausência. é. No A caso dos irmãos, né? Elisete trouxe um caso aí, não sei se você leu, do marido, né, de uma prima que tem um filho com deficiência e o pai cuida do filho, a mãe fez um curso de terapia ocupacional, trabalha fora e o marido é quem cuida. Essa é uma exceção, né? Porque normalmente a gente vê a mulher nesse lugar, ou porque ela está sozinha mesmo, ou porque o marido às vezes é o que tem o maior salário, né? Ou porque ela tem mais disponibilidade emocional para lidar com isso. Porque a gente brinca muito que se o homem passasse pela menstruação, ele morria, né? Não é verdade? A mulher ela tem uma força diferente, com todo respeito pelos homens, gente. Mas existe uma brincadeira, né, muito popular disso, porque o homem ele tem uma dificuldade para a dor diferente da mulher. Isso é uma verdade, né? Para cuidar do outro, para lidar com alguém nesse lugar. Então faz parte do feminino, do vínculo, do acolhimento. Não que o homem não possa fazer, mas a natureza do feminino já direciona a mulher para isso, né? E é importante uma coisa que você falou aí, desse casal olhar e entender até o destino daquele filho. Você E a trouxe para mim transformação, né? A transformação. aquela pontuação do livro do Bert, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. E lembrando, Isso. né, gente, que a gente sempre indica nas lives livros e tem um destaquezinho chamado biblioteca. Se alguém quiser saber os livros que a gente fala nas lives, está lá tudo que eu já indiquei, que os meus convidados já indicaram, está lá no nosso destaquezinho biblioteca. E aí, Conceição, eu quero ler um pedacinho Isso. até dessa pontuação que você me passou, do, desse item que fala a força que provém de uma deficiência. Gente, ó, nesse livro, a Cês também já mostrou aí, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Então, olha só o que o pensamento sistêmico traz desse olhar. Frequentemente, a sociedade, o meio em que vivemos, compadece-se dos pais que têm um filho deficiente, como se tivessem tido uma má sorte. Mas quando se olha uma família que lida com uma criança deficiente e vê as forças que são liberadas nessa família, amor, brandura e também disciplina, então se vê que essa criança deficiente significa algo especial para essa família. É semelhante ao que muitas vezes uma doença significa para nós mesmos quando a tomamos. Uma família com uma criança deficiente ilumina ao seu redor. Muitas ilusões que têm a propósito da felicidade e da vida são então atenuadas
e dão lugar a um profundo apego à vida, tal como é, também com suas restrições e suas limitações. É lindo isso, né? E todas as pessoas, eu acredito que atravessam isso ou que convivem com pessoas dentro dessa situação, escutam, né? Quantas vezes eu já escutei? Para mim foi uma bênção o meu filho vir nessa condição, né? Para mim foi uma bênção eu ter essa oportunidade. Ele é um presente, né? Ele é um aprendizado diário, ele é um poço de amor. Quantos relatos a gente escuta de mães atípicas, né, Conceição? Ah, é incrível. Assim, esse trecho é muito emocionante para mim também, porque, como eu falei lá, quando eu aceitei, né? Porque é bem isso, né? Quando a gente aceita, é uma transformação. Quanto a minha filha me transformou, quer dizer, a minha formação inicial é em economia, trabalhava numa grande corporação, e aí Uhum. fui fazer o quê? Eu fui estudar o desenvolvimento neuroatípico, fui estudar a relação familiar, e hoje eu estou em outro lugar, e eu tenho certeza que eu sou melhor do que eu era antes. E eu Olha vejo a que mesma bom. coisa com meu marido, quanto ele está transformado. A minha filha, né, a gente tem uma filha também de 17 anos, típica, e ela tem uma olhada, assim, todos nós saímos ganhando nisso, né? E aí até a gente fala assim, nossa, ela é a nossa mestre, né? Para a gente aprender. Então a gente está, assim, se modificando, aprendendo através do que ela trouxe para a gente, desse novo olhar, de ter mais empatia pelas coisas, pelas pessoas, né? Sim. Então eu sempre fui uma pessoa que aprendia muito rápido, eu sempre fui muito rápido de pegar uma coisa. E eu sentar ao lado dela e perceber a dificuldade de cognição, a dificuldade de como ela conseguia construir pensamento, eu tive que parar e falei assim, gente, é outra coisa, é outro lugar, né? Sim. E ter essa humildade de voltar para trás e ver que outras pessoas, que não somente ela, têm essa necessidade. Então, assim, é enriquecedor mesmo, né? Incrível. Conceição, e o pensamento sistêmico? Quando você foi para esse olhar sistêmico, porque a gente sabe que todo o adoecimento também tem um viés sistêmico, né? Tem alguma coisa que contribui para aquele adoecimento, para aquela condição, para aquela dificuldade, para aquela deficiência. É importante a gente falar que não é porque nós olhamos sistemicamente, nós estamos falando que aquela condição desaparece, né? Isso é muito importante. Mas o conhecimento, ele pode atenuar, né? Facilitar essa percepção, essa aceitação, esse acolhimento do que está acontecendo e também pode, sim, atenuar os sintomas, né? Quando a gente deixa a criança só com aquilo que é dela, ainda que ela tem essa condição, pode ser uma condição que venha com mais leveza, né? Nós temos relatos sobre isso e eu queria que você trouxesse o seu olhar, porque o meu olhar é um olhar de fora, olhar de dentro tem uma grandiosidade que só você pode nos oferecer. E eu queria que você trouxesse para a gente isso. Perfeito, eu tenho sim um relato, né? Então eu fiz uma constelação. Quando eu fiz a constelação, não foi para saber por que que ela veio, mas sim porque ela apresentava algumas coisas como muito medo. E esse medo vinha em sonho, ela acordava gritando, então era uma coisa que a gente tinha recorrente. E aí a gente entendia que era uma coisa que estava prejudicando ela e a gente não conseguia dormir, né? Então ficávamos todos naquela apreensão: será que ela essa noite vai conseguir dormir? Então eu fui olhar para isso, essa condição que ela estava demonstrando. E nessa época ela já estava na escola e a gente já começou os desafios de inclusão, né, na escola. E era uma postura, né, que a gente sabe que muitas mães passam por essa questão da inclusão e entram num ativismo de briga, de luta, né? E eu estava nesse lugar de luta, de briga, mas fui fazer a constelação por conta dessa situação que ela estava vivenciando do medo. E a constelação foi, assim, foi incrível, porque o que mostrou? Um excluído do meu sistema, né? Então, assim, ela olhava para esse excluído e ela incluiu. Então, assim, só de falar eu fico emocionada, porque, assim, foi um movimento de
de trazer à consciência alguém que queria ser visto. E eu Sim. brigando para que minha criança fosse vista na escola. Aí eu acalmei, né? Foi interessante. Eu acalmei essa luta e entender, lógico que a gente tem que pedir inclusão, a gente tem que fazer esse movimento, mas sem que ter aquela briga, sabe? Como se a gente tivesse que atacar o outro. E Sim. essa compreensão tão grande através dessa constelação que foi feita, e ela agora, né, agora já está mais adulta, então foi acalmando, acalmando, até que hoje ela dorme tranquila. A gente tinha que dormir com ela todas as noites, Olha lá. a gente revezava, era eu e meu marido, a gente dormia com ela, porque a gente tinha medo que ela caísse, batesse a cabeça e tudo mais. Então, assim, foi um momento desafiador para a gente. Mas esse pensamento sistêmico, esse movimento que foi feito, ele trouxe uma clareza de entendimento de tanto que a gente busca por pertencimento. Então, eu, especificamente na minha história, foi muito claro essa questão. Eu arrisco dizer que as mães que vivem essa questão de luta de inclusão, elas muito provavelmente estão olhando para um integrante da sua família também, Olha, né? Assim como comigo. é interessante essa sua contribuição, porque quando você fala, eu estou brigando para minha filha ser incluída e a minha filha está fazendo um movimento para me mostrar uma exclusão dentro do meu próprio sistema. Como nós vemos o impacto dos excluídos nas gerações futuras? Como é importante olhar para quem está faltando, né? Para quem foi deixado de lado. E outra coisa que você trouxe também é dessa, e que revela a importância da mãe se cuidar, do pai se cuidar, o tanto que um sono, você trouxe aí um relato de que vocês ficavam sem dormir, né? O tanto que isso impacta na nossa vida, no nosso rendimento, na nossa socialização, na nossa cognição, né? E o tanto que é importante você cuidar do seu próprio processo para poder também cuidar do outro, né? Quem cuida de quem cuida, é mais ou menos isso, não é? Exatamente. Exatamente, porque assim, quando a gente fala de autocuidado, parece que é um paradoxo, né? A gente fala assim, como assim? Eu vou me cuidar, vou me permitir me cuidar, porque aí eu tô lidando com aquela culpa, né? De não Sim. me permitir, porque se eu causei, né? Porque fica aquela coisa, eu causei isso no meu filho, então como que eu vou me cuidar? Então, assim, é uma salada na cabeça, né? Então, primeira Sim. coisa, trabalhar a culpa, né? Como a gente falou, depois olhar que o autocuidado ele vai reverberar para a própria criança, porque se eu estou me cuidando, que a gente brinca de colocar uma máscara de oxigênio, primeiro para a gente poder cuidar do outro, isso é muito real, porque se eu Sim. não estou me cuidando, se eu adoeço, quem vai cuidar dessa criança, né? Somente num caso onde o nível de suporte é Exato. maior. E a gente tem essa questão estrutural, né? Da gente acha que a gente precisa ser perfeita, né? Isso não é só na maternidade atípica, né? Na maternidade em geral. Elas É. sempre passam por isso, de achar que elas têm que ser perfeitas, eu não posso ter. Né? Como assim, né? Sou mãe, eu tenho que dar um exemplo, tenho que fazer tudo. Só que os filhos, eles percebem, né? Quando a gente também está forçando a barra, né? Mesmo uma criança atípica, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes infantiliza uma pessoa com deficiência e não é isso, né? O tal do capacitismo, a gente tem que tomar Sim. muito cuidado, porque à medida que eles vão crescendo, eles têm as necessidades deles também, a gente tem que ficar muito atento e não tratar essa pessoa como uma criança eterna, né? Então, assim, a gente tem que olhar, né, que elas precisam, sim, de um apoio e que a gente precisa também se cuidar. Então, quando a gente faz esse processo de perceber que a gente não é perfeita, ou entender que a gente pode ter falhas, eles saem ganhando também, né? Porque eles já estão lidando com uma deficiência, e aí você, minha mãe é perfeita, então, puxa vida, aí eu que não, né, estou muito anos-luz, né? Então, é Sim. importante a gente fazer esse caminho, né, de se aceitar e buscar esse autocuidado, né? E esse autocuidado, muitas vezes a pessoa só pensa na questão física, né? Ah, eu vou, sei lá, preciso emagrecer, preciso, lógico, sempre, tudo é uma composição, mas existem outros autocuidados que são deixados de lado, por exemplo, ter uma amiga para conversar, né? Às Sim. vezes tem né,
às vezes os parentes podem também se afastar, porque às vezes a gente tem uma atitude, a mãe fala assim, só eu sei cuidar, ninguém mais sabe cuidar, a família se afasta. Sim. E não, você tem que permitir que os outros possam errar também, porque eles vão poder contribuir também com a criação do seu filho. Então, permitir essa imperfeição de outras agentes também próximos a você, porque aí você permite ter uma rede de apoio. Né? Então, assim, se as pessoas às vezes se afastam, só refletir, esse afastamento está de fato promovido por mim, né? Que às vezes a pessoa acha que as pessoas se afastaram simplesmente, a pessoa começa a perceber, será que eu que provoquei esse afastamento? Ou se realmente as pessoas não estão sabendo lidar, eu posso ensinar porque se eu ensino alguém como meu filho funciona, eu tenho alguém para me auxiliar, né? E isso é o pedir ajuda. Né? Saber pedir ajuda também é fundamental na nossa maternidade, porque senão a gente fica preso Sair sempre. desse lugar, né? Essa cruz é minha, eu que tenho que dar conta de tudo, sozinha, né? E vem como uma cruz, porque eu fiz alguma coisa para merecer, né? Como se fosse uma punição. Eu vejo muitas mães indo nesse lugar. Isso é meu, isso é da minha responsabilidade, eu que tenho que cuidar, é meu filho, né? A gente já vê isso muito com mães típicas, né? Uhum. O filho é só meu. Eu gosto muito, você sabe, eu gosto muito de trabalhar com os desenhos nos atendimentos. Tem mãe que põe o filho claramente só dela, né? Aquela criança nem tem pai. Mas eu vejo muito esse movimento da mãe ou ter aquele medo da pessoa não saber lidar com o filho, né? E potencializar alguma coisa, ou do próprio julgamento, né, Conceição? Hoje, as crianças com deficiência, elas são vistas. Mas nós vivemos numa sociedade que há pouquíssimo tempo as crianças eram escondidas. Ou elas eram colocadas em lares, né, em asilos. Tem até um caso muito famoso na Inglaterra, não sei se são 2 ou 3 primas da Rainha Elizabeth, que desde a infância moram, ou moravam, já faleceram, num asilo, porque têm deficiência e foram colocadas lá. Então, antigamente, e a gente vê muito isso dentro das dinâmicas sistêmicas, as pessoas eram colocadas em manicômios, eram colocadas em asilo, eram escondidas dentro da própria casa, em quartos, onde só o funcionário ia levar comida, ninguém tinha nem conhecimento que aquela família tinha mais essa pessoa que fazia parte, né? Então existiam muitas exclusões porque existia um grande desconhecimento da deficiência e de como lidar com a pessoa com deficiência, né, Conceição? Se a gente pensar, é bem recente essa história de estar mostrando, Sim. né? Hospícios, né? Os lugares, né? Que a gente hoje vê, muitos eram realmente autistas, né? De nível 3 de suporte, que estavam ali naqueles espaços, e as famílias não viam como um castigo, né? Ter uma Sim. pessoa com deficiência. E E uma trazem muito vergonha, essa coisa, né? E uma vergonha. um problema meu, ninguém pode ficar vendo, né? E hoje a gente está socializando, né? Então, Exato. quando essa questão de estar indo para a escola, hoje eu vejo que minha filha já está nessa fase adulta, quantos amigos dela já estão, né, entrando no mercado de trabalho, porque foi dada a oportunidade para eles estarem se mostrando e estarem se Sim. desenvolvendo, e a gente vê como eles se desenvolvem quando eles têm o estímulo correto. Então, a escola sim é um lugar Mas ideal de estímulo, né? deficiência não é sinal de incompetência, né? Exatamente, você tem umas limitações, você tem que entender a limitação que a Sim. pessoa tem, mas você tem que proporcionar esses ambientes, né? Então, cada vez mais, né? Então, quando a gente fala desse pensamento mais estrutural, né, de que a mãe que tem que ser perfeita, a mãe que tem que cuidar, é um peso muito grande que a mãe leva, e aí ela não sabe se pode ou não pode pedir ajuda. E vão ter pessoas que, por outro lado, também vão pensar, não, mas aquilo é problema dela, não é meu. Sim. Sim, vai ter sempre esses Eles dois que lados, se mas tem virem. gente que vai querer, não, faz sentido, eu vou ajudar. Então, assim, se conectar com quem realmente defendendo essa causa, e cada vez mais, então, vão sendo criados
possibilidades, né? Eu acho que é isso. Se a gente não mostra e não fala, as coisas vão ficar sem serem vistas, né? Eu Exatamente. mesmo não lembro na minha infância de conviver com crianças com deficiência, Uhum. né? Eu não tive na minha escola, né? Eu já estou com 53, né? Estou indo com 54, então, há 50 anos, então, né? Seus 40 anos dentro da fase escolar, a gente não tinha, né? Então, é um movimento recente, o movimento de inclusão, inclusive, ele é um movimento da década de 90. Então, vamos pensar numa perspectiva histórica, é muito recente, né? A gente Muito. falar de pessoas entrando, né? Tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade, né? Mostrando as potencialidades, a diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, é isso, né? E a gente vê também quanto tem ganhos quando tem os estudos, tal. Não somente as pessoas com deficiência saem beneficiadas desses estudos, mas toda a sociedade, né? Então, o conjunto nós, como sociedade, evoluímos quando a gente pensa nessa diversidade, né? Então, é muito Essa importante que as mães... inclusão ainda está engatinhando, mas já mostra que tem um movimento, né? Que tem um potencial de inclusão maior, né? Porque a gente ainda está naquele visão, tanto a gente ainda vive num mundo muito competitivo, capitalista e tudo mais, que a gente ainda diferencia as pessoas pela capacidade ou não de realização. Então a gente vive muito isso ainda. Então é por conta disso que é difícil as pessoas dizem como que eu vou incluir uma pessoa se ela não acompanha a matéria? Mas será que ela está ali para acompanhar a matéria ou se ela está ali para desenvolver habilidades de comunicação junto com aquele outro aluno que precisa ter empatia? Então a gente está desenvolvendo outras habilidades que não são habilidades às vezes intelectuais e cognitivas. Só É o que 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 se aprende além daquilo que a escola ensina, né? exatamente. Então a sociedade Deixa eu ainda colocar busca minha bateria aqui que está dando sinal que está acabando. Peraí. colocar aí. É muito isso que a gente tem que perceber quando a gente está falando de inclusão, né? O que, que é essa inclusão? O que, que esse pai está esperando com a inclusão? O que, que a escola? Então, eu acho muito importante que Quanto a escola está capacitada, os profissionais estão capacitados para essa inclusão, que também é um tema importante, né? Porque às você vezes existe uma lei, né? Eu atendo muitos professores e aí tem a lei, né, que fala, por exemplo, quando eu fiz faculdade de psicologia, eu tive uma colega que tinha TDAH. E aí eles têm uma acho que é condição especial, né? né? Que a lei, por exemplo, alguém tem que ler a prova para eles. Eles têm um tempo maior para poder fazer a prova, mas a faculdade simplesmente não tinha isso. Então nós, colegas, líamos, né? Nós dávamos esse suporte, porque apesar de existir uma lei, a faculdade não tinha estrutura. Então imagina quando você chega em outros níveis, talvez numa classe média mais baixa, né? Talvez num lugar mais distante, mais no interior, né? Onde chegam menos recursos. Como isso então acontece, né? Não, e aí a sobrecarga vai para onde? Para a família, vai para a mãe, porque a mãe não consegue contar com esse desenvolvimento que poderia ser feito através desses espaços, Sim. não conta. Então, assim, aí, queira ou não, a pessoa para se desenvolver, ela precisa ter uma diversidade. E ficar, às vezes, só com a mãe vai ficar naquele protecionismo, vai ficar, e aí vira uma bola de neve. E aí aquele filho cresce, vira adulto, a mãe envelhece e fica com aquela angústia de quem que vai cuidar do meu filho. Então é um Sim, outro drama muito grande na maternidade atípica e que faz, né, as mães ficarem muito angustiadas. Então, angustiadas, até né? quando você me convidou para a live, a gente definiu esse tema logo no começo de janeiro, e lá no dia 10 de janeiro foi noticiado mais um caso de uma mãe atípica que não deu conta, né, que ela tirou a própria vida e tirou do filho, porque ela não via futuro, não sabia como o filho ia viver sem ela, e Sim. depois de alguns dias é que foram descobrir, né, que ela tinha falecido.
né? Então, assim, você vê que E a o rede de tanto que é apoio ela importante você é envolver a família, né? Ter exato. essa construção, né? Assim, eu convivo com pessoas que têm irmãos com deficiência e é interessante porque eu tenho um que seguia até nos próprios relacionamentos, né? Ele tem esse cuidado de trazer a pessoa para conhecer o irmão, mostrar como é essa convivência, mostrar aquela demanda, porque ele fala, eu tenho consciência que no futuro eu vou cuidar na ausência dos meus pais. E aí tem outro que faz um movimento absolutamente contrário de não querer que as pessoas sequer saibam dessa condição, né? Então você vê que é muito importante a família ser envolvida nesse processo, ter um entendimento do que é possível ali, para que essa mãe também tenha espaço para ser uma pessoa, né? Que essa mãe não fique numa sobrecarga que contribui para ela achar que ela fracassou. E, na verdade, isso conversa com o que você trouxe mais cedo, né? A importância da pessoa se permitir ser imperfeita. Você não vai dar conta de tudo, né? Nós não somos super seres. Nós estamos todos numa jornada de aprendizado. Até quero ler um texto aqui da Maria. Minha filha estava com suspeita de TDAH, com depressão, não tive apoio nenhum da escola, perdeu o ano, ela desmaiava na hora de ir para a escola, sofria bullying de professores e de colegas. É importante essa fala dela, porque às vezes a gente traz o bullying só para as crianças e adolescentes, mas tem muitos professores, sim, que não estão preparados para lidar com isso e acabam trazendo um constrangimento para o aluno, né, Conceição? Eu queria que Não, você desse aquela dica do documentário que você me falou, porque eu tenho aqui o livro, né? A gente também pode indicar esse livro A Coragem de Ser Imperfeito, até para trabalhar essa jornada dessa mãe, né? E desse pai, né? Que pode se sentir fracassando nesse cuidado, mas você disse que tem um documentário, né, Conceição? Na própria Netflix, né? Então, está disponível a sua Brené Brown, né, que ela, na verdade, ela traz uma visão mais global para todos, né? Mas eu Uhum. trago essa visão para a mãe, né? Mas a ideia do Coragem de Ser Imperfeito é com toda a sua vida, né? Com Sim. todas as demandas que acontecem com você. E entender que quando a gente se permite entender, ou se permite ser imperfeito, você tem ganhos, né? E Sim. parece contraditório, mas é verdade, né? Porque você vai perceber que existe aí um espaço de humildade onde você se coloca ali como aprendendo, né? O que é possível. Então, é um documentário assim, rápido, acho que é uma hora e pouquinho, que vocês pegam lá no próprio Netflix, onde a maioria das pessoas tem aí esse streaming, mas também se não tiver, tem um livro, né, que a própria Patrícia comentou aqui, e que traz, então, essa possibilidade da gente aprender esse espaço, né, que é a nossa vulnerabilidade, porque assim, a gente não quer ser vulnerável, né, e ela traz muito isso, então, que a nossa vulnerabilidade, ela pode se tornar força. Então, a ideia Sim. é trazer a força, né, para dentro disso que a gente acha que não é possível, tá? Então, é bem inspirador. Eu recomendo, Ô, sim. Conceição, e como que essa mãe, aproveitando que essa é justamente a área, né, que você escolheu para trabalhar, como que essa mãe pode se cuidar? Se você fosse assim, dar uma dica, né? Porque às vezes, claro, a gente fala, precisa entrar num processo terapêutico. Gente, eu estou olhando para a minha própria imagem e eu não estou tentando lançar uma moda, viu, de um brinco de cada jeito. Agora que eu vi que eu tô com um brinco, Ai, não e eu não estou tô, lançando. aqui eu consigo ver só a minha imagem, eu não tô te vendo, só tô te escutando aqui. Ai, ai. Mas só eu mesmo, gente. Acho bom demais as coisas que eu faço, só depois que eu vou prestar atenção. Mas o que essas mães podem fazer, né? Porque a gente fala, é importante fazer terapia, mas a gente sabe que às vezes a pessoa tem jornadas de trabalho, não consegue fazer a terapia tradicional, né?
mas ela pode participar de um grupo, que eu sei que você conduz grupos, né? Que você tem esses processos de grupo. Então, isso é importante a gente, a gente trazer à tona aquilo que você faz no seu trabalho. Eu gostaria que você trouxesse isso. E que dica você dá também do seu lugar de mãe, para que essa mãe se cuide, né? E esse pai também, né? Eu sei que a gente acaba trazendo uma fala mais direcionada para a mãe, gente. Não é um movimento que nós queremos excluir ninguém. É só porque a gente fala para a regra, apesar da gente saber que existem as exceções, né? Não, perfeito, você está perfeita, viu? Porque assim, tenho visto muitos pais participando, então eu até já pensei, porque eu iniciei o nome do meu perfil como Travessia Maternidade Atípica e alterei agora para Travessia Pais e Filhos, por entender que eles também estão fazendo parte, né? E para justamente não fazer esse movimento de exclusão. Mas, sim, existe uma tendência maior às mães que estarem participando desses processos. E quando eu pensei, né, no Travessia Maternidade Atípica, eu tinha até fiz uma metodologia onde eu olhava assim, bom, o que conecta muito as mães? Conhecer sobre o filho, a característica do diagnóstico. Então, é uma das coisas que acaba trazendo bastante alívio para a mãe, como que é que eles funcionam, e também você pode discutir com tanto o profissional da saúde quanto o escolar esse desenvolvimento, né? Então, poder caminhar junto com esses profissionais, entender que não é só assim, como a gente fazia antigamente, o médico falou aquilo, é aquilo que vai ser. E cada vez mais as mães, quando tomam essa postura de buscarem entender como os filhos funcionam, e isso dá para fazer de uma forma relativamente gratuita, não? Você precisa ter internet, né? Porque a internet, lógico que assim, eu recomendo que vocês busquem sempre a entidade de classe associada, né? Então, se é o pessoal do síndrome de Down, se é do TEA, né? Paralisia cerebral. Então, existem já algumas associações para cada uma dessas especificidades. Então, estar em contato com esses locais. Então, isso aí eu chamo de conheça a sua criança. O outro pilar que eu defendo bastante é a questão do autocuidado. O autocuidado a gente fala que é ação, né? Então, o autocuidado que eu estava falando não era só físico, mas é ter o social. Então, não descuidar de ter amizades com quem você possa estar conversando, mesmo que seja de forma virtual, né? Às vezes não dá para te encontrar, mas busca aqueles horários onde você pode trocar uma mensagem. Tem o autocuidado que é o emocional, né? Então, que a gente, a princípio, teria que estar realmente pensando algumas estratégias aí ligadas à terapia, mas, assim, na falta de terapia, ter os grupos, né, de apoio, né? Então, como a Patrícia falou, eu tenho um grupo chamado Faça a Diferença, que é gratuito. A ideia é ter encontro. Sim. É ser mãe atípica, né? Então, Conceição, espera um minutinho que você travou. Espera aí que você travou e eu acho que esse é um tema importante para você falar, né? Você estava falando sobre o seu trabalho e aí você falou do primeiro pilar e do segundo pilar do autocuidado e aí nessa hora você travou. Eu quero que você repita porque é uma parte muito importante do que pode ser feito e daquilo que você também entrega como profissional, né? perfeito. Então, não sei se vocês escutaram a questão do autocuidado. Então, além do autocuidado físico, eu falei do autocuidado social, que é Uhum. estar em contato com pessoas, né? Então, as amizades que você já tinha, até se propor fazer amizades novas, né? Então, se você está levando seu filho em terapia, tem outras mães, então interaja com esse grupo, não ficar apenas, no meu mundo, fico no meu mundo. Né? Então, vai criando essa parte social, tem o autocuidado emocional, que a princípio seria fazer terapia, mas na falta de não conseguir, né, não ter recursos financeiros, que a gente entende que a prioridade muitas vezes são as terapias para os filhos, Sim. mas esse cuidado com
as mães é super importante. Então, o que eu trago dentro do autocuidado emocional, então, que é gratuito, são grupos de apoio, né? Então, eu tenho um grupo de apoio chamado Faça a Diferença, que a gente faz encontros mensais de forma online, e que possibilita, então, que vocês possam estar trazendo temas, né? Eu sei que não vai resolver a vida de ninguém, né? Às vezes uma horinha ali, 2 horas que a gente está conversando, mas diariamente a gente pode fazer troca de conteúdo, né? Tem um grupo de WhatsApp que vocês podem acessar no meu perfil, tem acesso para esse grupo de WhatsApp, né? Quem quiser já consegue estar Eu vou entrando lá. deixar o link, mas já vamos falar aqui, é @travessia_pais e filhos. Isso mesmo. Então, gente, não deixem de seguir, cliquem lá no link para fazer parte dos projetos da Conceição, porque é importante olhar para isso, né, Conceição? Sim, sim. E aí, complementando o autocuidado, outro autocuidado que eu acho fundamental e que as pessoas ainda estão aprendendo é a meditação, né? Que é o autocuidado espiritual. Estar em contato com algo que vocês acreditam, né? Que cada um tem a sua crença, mas que tem porte espiritual. Então, tem a meditação, tem também, tem lá, grupo de oração, não sei, aí cada um vai se conectar, mas é para ter essa força também, né? De entender que nós fazemos parte de um plano maior, né? Quando a gente vê aqui na visão sistêmica, é isso, a gente faz parte de algo maior, né? Então, essa parte do autocuidado, fecho, né, o segundo pilar, e o terceiro autopilar que eu tenho é o autoconhecimento, né? Então, como que eu funciono, como me relaciono comigo e com o mundo. Também a terapia ajuda muito, né, a gente fazer esse processo, mas aí são livros de autoajuda, os que a gente está acabando de falar, né, os documentários, os livros que vocês possam estar fazendo também. Então, tudo isso dá para ser feito de forma gratuita, né? E, lógico, aí eles vão falar assim, puxa, mas eu não tenho tempo. Aí já é outro assunto, porque aí a gestão de tempo, a gente precisa entender quais são as prioridades na nossa vida, e aí entender que você é uma prioridade na sua vida. Tá? Então, se você não se colocar como uma prioridade, então Quem você não vai está. te colocar, né? Se você não se colocar como prioridade, quem vai te colocar, não é? Exatamente. E acho que aí você falou da minha experiência, eu acho que foi esse caminho que eu fui fazendo, sabe? Então, tudo isso que eu coloco nos pilares foram os caminhos que eu encontrei, né? Então, conhecer a criança, então fiz muito esse mergulho, fui trabalhar essa questão do autocuidado, o autoconhecimento. Então, eu estou trazendo a minha história para dentro desse processo que eu faço dentro da mentoria que eu atendo também as mães. Mas eu acho que é super possível, porque eu fiz também, lógico, tem informações e tal, então tive que fazer investimentos para isso, né? A questão Sim. terapêutica também, trabalhar também a questão, para mim, de forma terapêutica, né? Já que eu sou terapeuta, eu também preciso me trabalhar para estar cada vez melhor, né? Eu não consigo levar, né, as pessoas que eu cuido para o lugar que elas precisam ir se eu também não me trabalhar, né? Então, isso é Exatamente. um básico nosso também, né? Então, foi esse caminho todo que eu fiz, né? Então, trabalhar a aceitação, a aceitação da condição da minha filha, trabalhar a minha aceitação também da minha culpa, né? Saber pedir ajuda, muito difícil, porque a gente, que ainda mais que a gente é terapeuta, a gente gosta de ajudar. Mas pedir ajuda é Exatamente. muito difícil. E É muitas um lugar. vezes é muito bom você falar isso, porque é algo que eu bato muito na tecla, Conceição. O terapeuta, existe uma construção da imagem do terapeuta de que o terapeuta tem que ser impecável, imbatível, invencível, perfeito, né? Um ser de pura luz. E não, gente, nós temos os nossos BOs. Eu costumo falar que a gente põe a nossa dor no bolso, vai fazer o nosso trabalho, e através do nosso trabalho a gente também vai se curando nos nossos processos, né? É importante nós falarmos, eu não sou perfeito, mas eu posso te levar até onde eu já fui, né? Até onde eu sei que é possível ir. Então, essa é uma jornada importante, né? Eu estou muito orgulhosa de você. Acho encantador o seu trabalho, de verdade. Conceição, eu vou então. Primeiro, gente, antes de mais nada, né? Não é primeiro. A Conceição lembrou desse livro que eu já indiquei em outras lives, está lá na nossa biblioteca.
mas tem muitas descrições de atendimentos sistêmicos, né, de movimentos de constelação, que foram feitos ligados à criança com deficiência. Então, olhem também, pesquisem, eu vou colocar a fotinha dos 3 lá, vou lançar no nosso destaque biblioteca, para vocês irem também construindo esse conhecimento, esse autoconhecimento, para que essa jornada fique mais leve. Conceição, eu quero te agradecer com todo amor do mundo, né? Que bom que enfim deu certo. Você dá um super abraço no seu marido, que eu adoro. Foi um prazer enorme ouvir um pouco da sua história. Quero muito que as pessoas passem a te seguir, a conhecer o seu trabalho, a acompanhar a sua jornada, não só a sua própria jornada, como a jornada das pessoas que você dá suporte. Que Deus siga abençoando o seu caminho e que bênção foi a sua filha que te tirou desse lugar de economia, padrão, todo santo dia, para esse lugar tão mais amplo, né, e transformador, que é olhar para a vida das pessoas. Que bom. Eu só tenho gratidão mesmo por você, Patrícia, né? O seu trabalho é incrível, né? Eu Gratidão, te querida. acompanho já há alguns anos, e quando você me ajuda, né? E me ajudou também. Então, assim, é só gratidão mesmo, e esse espaço que foi aberto, e tudo no tempo certo, então se tinha que ser agora, é agora, para atingir as pessoas Exato. que precisam ser atingidas. Então, tá tudo certo, né? E eu sou Gratidão. muito feliz, grata mesmo, que eu possa Beijo realmente grande. Eu poder. vou deixar, gente, a live salva aqui e também mais tarde eu vou subir no nosso canal do YouTube. Então, e aí eu também mando para você, Conceição, para você colocar nos seus canais e tal. Mas a live eu vou colocar em collab com você para a gente já divulgar esse seu trabalho. Tá bom, amada? Ai, Amores, um excelente final de semana. Deus proteja, abençoe todos vocês. Sejam sempre muito felizes. E a gente segue daqui. Beijo. Tchau, com beijo. Deus, gente. Tchau, tchau.